Muito bem. Então, gente, nós estamos, como eu já falei, estudando medidas de dispersão. O que foi que nós estudamos na aula passada? Estudamos o desvio médio. Fizemos a atividade. Vocês responderam e me enviaram lá no formulário. Espero que todos tenham mandado. Hoje, depois daqui, vocês terão a oportunidade de dar uma conferida se as respostas de vocês estão ok. E hoje nós vamos dar sequência, porque as medidas de dispersão são 3. Nós vimos o desvio médio, hoje nós vamos conhecer a variância e o desvio padrão, tá? Que é simples. Então, na aula passada, a gente, só relembrando aqui, nós tínhamos as médias do Paulo, da Mariana e do Carlos. A gente queria saber qual era o aluno melhor, e aí fizemos o cálculo da média. Quando fizemos o cálculo da média, a gente verificou que eles têm a mesma média, portanto, não daria para definir quem era o melhor a partir da média. E aí a gente aprendeu que existem essas outras medidas, chamadas medidas de dispersão, que medem o nível de variabilidade de um grupo de dados. Se esse conjunto de dados é mais ou menos disperso em relação à média. E aí nós calculamos o desvio médio para o Paulo, para a Mariana e para o Carlos e concluímos que a Mariana é aquela que teve o menor desvio médio, portanto, teve a menor variabilidade, portanto, poderia ser considerada a aluna mais constante, a melhor aluna entre os 3. Mas não existe só o desvio médio, existem outras medidas, nós vamos conhecê-las hoje. Bom, nós vamos conhecer primeiramente a variância. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Você pode dizer, entendi nada, professor. Confesso a vocês que até eu sou professor, lendo isso aqui também não entenderia nada. Mas quando a gente põe isso na prática, no cálculo, no número, no exemplo, aí a gente consegue visualizar melhor. A diferença da variância para o desvio médio é só que a distância entre cada valor e a média será elevada ao quadrado. Nada mais, nada menos do que isso. Então, se você olhar para a fórmula que calcula a variância, veja que a fórmula é muitíssima parecida com a fórmula para calcular desvio médio. Lá no desvio médio era x1 menos m, x2 menos m, x3 menos m, tal. O que acontece aqui na variância? É que esta diferença de cada valor até a média, ou seja, a distância de cada valor até a média, será elevada ao quadrado. Só isso. O que muda do desvio médio para a variância é só que as distâncias entre cada valor e a média, cada valor e a média aritmética, elas devem ser elevadas ao quadrado. E aí, você já percebe que isso não tem nenhum problema do ponto de vista de cálculo. Porque a nomenclatura é a mesma, né? x1, x2, x3 são os valores do conjunto de dados, o m é a média, o n é a quantidade de valores, do mesmo jeito lá do desvio médio. Então, vamos lá. Vamos aplicar esta ideia ao cálculo da variância para o mesmo exemplo que a gente utilizou, do Paulo, da Mariana, da Glória e do Carlos Henrique. Primeiro, vamos calcular a variância para o Paulo. Então, como é que fica? Está aqui a fórmula. Eu vou ter cada valor, cada nota do Paulo menos a média elevada ao quadrado. Então, você substituindo, eu vou ter 4, que é a primeira nota, menos 6, que é a média do Paulo, elevado ao quadrado. Ok? Uma pausazinha, pessoal, porque tem um colega querendo entrar aqui na sala e eu preciso colocar para dentro. Então, repetindo, está aqui a fórmula que eu estou colocando. Então, vamos lá. Preste bem atenção aqui nesse detalhe, porque é simples, é só questão da gente acompanhar. Veja, eu vou pegar cada nota do Paulo, menos a média do Paulo. Então, qual é a primeira nota do Paulo? É um 4.
menos quem é a média do Paulo? É um 6, então 4 menos 6 elevado ao quadrado. Quem é a segunda nota do Paulo? É um 7. 7 menos a média. Quem é a média? É 6. Então, 7 menos 6 ao quadrado. E aí você faz isso com todas as outras notas. 5 menos 6, 10 menos 6, 4 menos 6, tudo elevado ao quadrado, dividido por 5, porque são 1, 2, 3, 4 e 5 notas. Então, dando sequência, 4 menos 6 é menos 2, 7 menos 6 é 1, 5 menos 6 é menos 1, 10 menos 6 é 4, e 4 menos 6 é menos 2, tudo isso ao quadrado sobre 5. Continuando, né? Ainda continuando, estou só repetindo aqui. Então, eu vou ter, quanto é menos 2 ao quadrado? É 4 positivo. 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Veja que quando eu elevo ao quadrado, tudo fica positivo. 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4. Você vai somar tudo isso, que vai dar 26 sobre 5, e aí eu vou ter que a variância do Paulo é 5,2. Então, a variância para as notas do Paulo, 5,2. Ok? Como eu falei na última aula, quando a gente utiliza assim a forma, passo a passo, tá? Quando a gente utiliza esta forma, passo a passo, fica um pouco longo os cálculos, né? Os cálculos ficam um pouco longos. Então, a gente pode fazer isso de maneira mais prática, de maneira mais rápida, sem ter que utilizar essa forma assim, à risca, né? À risca. Então, como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou usar na Mariana da Glória. O Paulo eu já calculei, vou usar agora a maneira prática com a Mariana da Glória. Eu vou calcular a variância para a Mariana da Glória. Eu tenho a forma, muito bem, só que eu não vou usar a forma à risca. Por quê? Porque eu já sei que o que esta fórmula está me dizendo é apenas que eu vou pegar cada valor, eu vou pegar a distância entre cada valor e a média e elevar ao quadrado. Distância de cada valor até a média e elevar ao quadrado. Então, eu posso fazer isso de maneira mais prática. Eu posso fazer assim, ó. Primeira nota da Mariana é um 7. Qual é a distância entre o 7 e o 6, pessoal? A distância do 7 até o 6 é 1. Aí eu pego este 1 e elevo ao quadrado. Qual é a distância da segunda nota, que é um 5, até a média, que é 6? Também é 1. Então, fica 1 ao quadrado. Qual é a distância da terceira nota, que é 6, até a média, que é 6? É 0. A distância de 6 para o 6 é 0. Né? Não há distância. Então, 0 ao quadrado. Distância entre o 5 e o 6? 1 ao quadrado. Distância entre o 7 e o 6? 1 ao quadrado sobre 5. Aqui vai dar 1, vai dar 1, vai dar 0 e vai dar 1, porque, né, por questão de potência. E aí eu tenho que a variância vai ser 4 sobre 5 e a variância da Mariana deu 0,8, que coincide com o desvio médio, né? Porque no desvio médio, a diferença é que não era elevado ao quadrado, mas né, coincidiu dar o mesmo valor. Portanto, de maneira prática, eu calculo a variância das notas da Mariana. Ou seja, a variância é 0,8. E aí eu vou adotar isso também para, né, que eu chamei aqui de modo raio, de modo raio, modo rápido, modo prático e modo raio, que ainda é mais rápido ainda para você fazer. Nós vamos utilizar com o Carlos Henrique, tá? Por que modo raio? Porque eu já vou pegar aqui e elevar ao quadrado. Ó. Qual é a distância entre o 1 e o 6? A distância entre o 1 e o 6 é 5. E quanto é 5 ao quadrado? 25. Né? Bem rápido. Qual é a distância entre o 9 e o 6? É 3. E 3 ao quadrado? É 9. Qual a distância entre o 10 e o 4? Desculpa, entre o 10 e o 6? É 4. Quanto é 4 ao quadrado? É 16. Entre o 7 e o 6 é 1. 1 ao quadrado é 1. Entre o 3 e o 6 também a distância é 3. 3 ao quadrado é 9. Tudo isso sobre 5. Então, a variância vai ficar 60 sobre 5, que é a soma aqui da parte superior. E 60 por 5 vai dar igual a 12. Portanto, a variância
para o Carlos Henrique igual a 12. Então, veja como fica rápido quando você entende a ideia. Entenda que a ideia da variância é só você pegar a distância entre cada valor e a média e elevar ao quadrado, né? Que aí você vai rapidamente calcular, tá bom? Conclusão, qual aluno teve o melhor desempenho? Continuou sendo a Mariana da Glória, né? A aluna com menor desempenho é a Mariana da Glória. Ou seja, a medida da variância, ela não vai mudar aquilo que o desvio médio já disse, que o melhor desempenho era da Mariana. A variância só vai reforçar isso aí. Então, na Mariana, nós temos a média, né? Agora nós temos, aliás, para todos nós temos a média, nós temos o desvio médio, que nós calculamos na aula passada, e agora nós temos a variância. Veja que a variância ficou maior, tá? Aqui era 2, pulou para 5,2, o 0,8 coincidentemente manteve, e do Carlos Henrique era 3,2, agora é 12. Né? Então veja que a diferença entre eles aqui se amplia. E o objetivo da variância é exatamente este: ampliar a diferença. Porque vai que você calcule o desvio médio e a distância entre eles seja muito pequena. Tipo, vamos supor que o Paulo tivesse tido um desvio médio de 0,9, por exemplo, e a Mariana 0,8. Então, de 0,8 para 0,9 seria muito próximo, né? Então, para que dê uma ampliada na diferença da variabilidade entre eles, para que a gente fique bem claro quem é mais disperso, quem é menos disperso, né, a gente calcula essa variância, porque ela amplia a diferença entre eles, tá? E agora nós vamos para a outra parte, que é o desvio padrão, a terceira medida, que é o desvio padrão. E o desvio padrão, pessoal, é uma brincadeira de criança. O que é o desvio padrão? Nada mais, nada menos que a raiz quadrada da variância. Então, praticamente não tem trabalho para você calcular o desvio padrão. Basta você calcular a variância e tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Portanto, a gente escreve assim, que o desvio padrão ele é igual à raiz quadrada da variância. Então, no nosso exemplo aqui, nós já temos aqui, né, a variância. Como é que eu vou calcular o desvio padrão das notas do Paulo, da Mariana e do Carlos Henrique? Fácil demais. Desvio padrão do Paulo. O desvio padrão do Paulo é a raiz quadrada da variância do Paulo. Qual é a variância do Paulo? Não é 5,2? Portanto, raiz quadrada de 5,2, a gente pode usar uma calculadorazinha aí, e aí descobrimos que esse desvio padrão é 2,28, tá? Então, 2,28 é o desvio padrão do Paulo. Da Mariana da Glória, mesmo procedimento. O desvio padrão das notas da Mariana da Glória é a raiz quadrada da variância. Quanto é a variância da Mariana da Glória? 0,8. Calculando essa raiz quadrada, dá 0,89. Então, ali está o desvio padrão. Desvio padrão para o Carlos Henrique. Desvio padrão para o Carlos Henrique, simples demais. É só pegar a raiz quadrada da variância do Carlos Henrique, que é 12, e aí vai dar 3,46 aproximado. Fizemos o cálculo do desvio padrão. Então, meus jovens, minhas jovens, meus queridos alunos, não esqueçamos disso aqui. As medidas de dispersão são três medidas de dispersão. Quais são elas? O desvio médio, a variância e o desvio padrão. E qual é o objetivo destas medidas de dispersão? Medir o nível de variabilidade de um determinado grupo. Se um grupo se um grupo de dados é disperso, é muito disperso ou pouco disperso em relação à média aritmética do grupo. E aí, na atividade que vocês fizeram na aula passada, vocês perceberam que para calcular desvio médio, variância e desvio padrão, eu preciso saber a média aritmética do grupo, que é uma medida de tendência central. Então, se numa questão pede para você calcular o desvio padrão, ou a variância, ou o desvio médio, lembre-se que a primeira coisa que você tem que fazer, se não tiver ainda, é calcular a média aritmética. Sem a média aritmética, a gente não consegue calcular as medidas de dispersão. Tá certo? Então,
esta é a nossa explicação de hoje. O que nós vamos fazer de atividade para casa? Atividade para casa, primeiro momento, vocês vão fazer a correção do TD sobre desvio médio, TD que eu passei na aula passada, que vocês responderam. Tem um vídeo que vai estar disponível no Google Classroom e também no WhatsApp, que vai estar lá fazendo a correção da atividade que eu passei na semana passada. Então, faça a correção. Quem perdeu a aula passada, principalmente, faça essa correção, confira seus resultados, tire suas dúvidas. E depois, vocês vão resolver uma atividade do Google Forms, que também vai estar disponível a partir de 8 horas, faltou 2 minutos, a partir de 8 horas vai estar disponível no Google Classroom, né, vai aparecer lá, e que também vai estar publicada via WhatsApp, porque a gente ainda está usando o WhatsApp por conta dos alunos que ainda não estão podendo ter acesso ao Google Classroom. E aqui a gente encerra a nossa explicação. Não saiam, porque tem mais coisa para a gente conversar. Tá? Deixa eu voltar aqui para a minha tela.